Olha, eu percebo que a resposta a essa pergunta, ela não é tão fácil. Não no sentido de que haja uma problematização impossível de ser compreendida, mas porque cada caso carrega uma particularidade. Cada pessoa tem uma particularidade e as pessoas que acabaram tendo contato com o universo acadêmico carregam histórias particulares. Então, a primeira resposta a essa pergunta envolve a particularidade de cada sujeito. Cada sujeito carrega particularidades. A impressão que você tem, ela é uma impressão que tem traços da verdade. E por quê? Porque muitas pessoas que acabaram indo para o campo universitário ou tendo a experiência acadêmica, em determinados momentos se apaixonaram mais pelas estruturas do conhecimento do que pelo Deus que promove as estruturas do conhecimento. Então, é uma questão de paixão. Todas as coisas que nós temos nesse mundo são ídolos. E esses ídolos, eles tendem a, de alguma forma, tirar de nós essa esperança e essa convicção de que em Deus a vida faz sentido. O que eu estou afirmando é que muitas pessoas, ao entrarem na universidade, elas acabaram entronizando o conhecimento como se o conhecimento fosse o elemento mais importante. O que é mais importante é Deus, ou a relação com Deus, que me permite ter acesso ao conhecimento. O conhecimento é uma bênção. Nós não podemos imaginar que o conhecimento é um elemento de alienação. Pelo contrário, é conhecendo a verdade que nós nos libertamos. Mas em determinados momentos, algumas pessoas acabam mais apaixonadas pelo conhecimento do que por aquele que permitiu que o conhecimento pudesse existir. Os ídolos. Muitas pessoas são habitadas por ídolos. A nossa tendência natural é imaginar que os ídolos eles estão presentes apenas em outras religiões. Pelo contrário, a Igreja Evangélica Brasileira, por incrível que pareça, e é lamentável fazer essa afirmação, ela também é habitada por ídolos. Calvino, que foi um teólogo do século XVI, ele afirmou que o coração é uma fábrica de ídolos. Agora, nós precisamos perguntar a nós mesmos quais são os ídolos que, habitando em nosso coração, estão tentando, de alguma forma, tirar a centralidade daquilo que Deus é e representa em nós. Talvez para mim, se eu não tomar cuidado, o conhecimento, mas outras pessoas pode ser o dinheiro, o sobrenome, a amizade, o sucesso. Se o nosso coração é uma fábrica de ídolos, existem muitos ídolos que habitam e que em determinados momentos, sem compreender ou percebendo também, nós alimentamos esses ídolos e eles ganham uma força maior do que deveriam ter. Aliás, eles não deveriam nem existir nos nossos corações. Quando nós permitimos que esses ídolos ocupem lugares e se fortaleçam, nós vamos perdendo então a noção de que Deus é a fonte pela qual, ou nele eu encontro todas as soluções da minha própria vida. Esta é uma outra parte da resposta. Mas há uma terceira dimensão que pode responder também essa pergunta, que é o fato de que muitas pessoas que afirmam ter comunhão com Deus, que são pessoas conduzidas por uma fé guiada por uma esperança, elas não fundamentam a sua própria espiritualidade. Toda espiritualidade precisa ser fundamentada nas Escrituras Sagradas. A minha espiritualidade não pode ser fundamentada nas experiências que você teve com Deus e nem nas experiências do Zanin. Estou afirmando então que as experiências com Deus, elas existem, mas eu não posso fundamentar a minha espiritualidade nas experiências, nem nas próprias experiências dos personagens bíblicos, porque as experiências dos personagens bíblicos, elas foram históricas e únicas para a vida daqueles homens. Eu preciso fundamentar a minha espiritualidade no conhecimento da palavra, no Evangelho, nas Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento. Eu preciso trazer à memória aquilo que Paulo disse a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as Sagradas Letras que podem te tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele está afirmando que as Escrituras Sagradas nos tornam sábios, conhecedores da fé, e essa fé nos permite ter acesso à salvação. Ou seja, uma sabedoria para a salvação que nasce do conhecimento que temos das Sagradas Letras. Por isso Paulo diz, tu porém permanece naquilo que aprendestes. Eu só posso permanecer naquilo que foi fundamentado em minha alma. Então, uma outra resposta, ou a dimensão dessa resposta em três partes, envolve o fato de que muitas pessoas, quando chegam na universidade, elas são guiadas apenas por uma espiritualidade superficial. Elas não estão fundamentadas na palavra. Os fundamentos não estão cravados na sua alma. E como é que eu adquiro esse fundamento? Pontualmente, no discipulado,
na leitura, nos grupos de estudos, valorizando as experiências de formação da mente e do coração. Nós vivemos uma geração contemporânea que é conduzida pela intuição. A intuição tem sido a palavra de ordem do coração de muitos homens e mulheres de Deus. Uma geração de homens e mulheres que trabalham, que lutam, mas quando você faz uma verificação do conhecimento bíblico e da sua formação teológica, eles são frágeis. Por quê? Porque eles vão nos grandes eventos, nos grandes congressos, nos cultos, eles sentem a presença de Deus, mas eles voltam para casa. A experiência de um culto celebrado pelo poder do Espírito Santo gera em mim uma sensação de encontro, de prazer, de realização. Mas o que vai perfazer com que eu continue caminhando com Deus é o conhecimento, fundamentos da palavra. Então me parece que quando você olha para o cenário universitário, muitos cristãos acabam perdendo essa noção da importância do reino, primeiro porque carregam uma variedade de singularidades em seus corações. Segundo, porque transformam o conhecimento em uma espécie de novo ídolo que vai ser adorado. E terceiro, porque não receberam as bases corretas. Eles viveram apenas as experiências emocionais da fé e não viveram as experiências racionais da fé.